Deus ainda continua sendo fiel na promessa dele. Ele cuida de nós. Ele derrama bênção sobre as nossas vidas. No Novo Testamento, a misericórdia se revela como compaixão para com aquele que sofre necessidade ou está numa angústia desesperada. Enquanto a graça se volta para o homem como culpado, já a misericórdia se volta como homem, um miserável. Aquele que não tem nada, aquele que não pode oferecer nada. Deus é misericordioso. Esse texto, ele fala a respeito de compaixão. E eu não quero dar uma definição de compaixão, mas eu quero que a gente possa ver, através dos atos de Jesus, não somente nesse texto, mas também em outros textos, como Jesus manifestou a compaixão dele por nossas vidas. Então aí está falando a respeito de um homem que estava doente há 38 anos. E ele foi naquele tanque, onde tinha muitos doentes. Vamos considerar aqui, se todos estivessem doentes. Já pensou, Mário? Jesus chegava aqui, ia direto em você, tocava na tua mão e fala, ser curado. Não, ele ia falar para você assim, você quer ser curado? O texto falou isso que ele falou, não é mesmo? Você quer ser curado? Talvez nós, como os outros, né? Como ficaríamos? Assustados, velho. Quem é esse que está curando esse homem que está aí há tantos anos? Quem é esse? Quem é esse? E aquele homem se levantou e saiu curado. Os evangelhos mostram Jesus sempre se compadecendo dos necessitados. Abram comigo, por favor, em Mateus 15, 32. Nós vamos ter no telão também. Jesus diz assim, nesse texto, chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Olha só, a compaixão do Senhor Jesus. Ele estava ali ministrando, ensinando o reino de Deus para aquele grupo de pessoas. Mas ele não estava alheio à situação, não estava alheio à condição das pessoas. Ele percebia que as pessoas estavam agrupadas ali e estavam precisando de comer. Uai, por quê? Será que não tinha hora de almoço? Não tinha hora do café da tarde? A Nancy não estava lá para trazer um bolinho, nem bolachinha? As irmãs do artesanato não se reuniram hoje e não fizeram a parte de artesanato, não tem aquele café gostoso que tem lá atrás? Jesus falou o seguinte, já são 3 dias que eles estão aqui comigo, e eu não quero que despedi-los em jejum. Eles estavam em jejum, é o que o texto estava falando. Olha lá, porque há 3 dias que permanece comigo e não se tem o que comer. Não quero despedi-los em jejum. Ele estava sensível ao que estava acontecendo. Será que nós somos sensíveis às pessoas? Aquilo que a gente percebe que está acontecendo, talvez na família, talvez com amigos. A gente precisa ter essa sensibilidade. Observar. É o jeito de a gente demonstrar o amor de Deus, demonstrar o carinho de Deus, demonstrar o cuidado de Deus. E ele sabia que se eles fossem despedidos naquele momento, o que ia acontecer? No caminho eles iam desmaiar. Alguns talvez até poderiam morrer, sei lá. Vamos para Mateus 9, 36. Um outro tipo de multidão. Vendo ele as multidões, 9,36 de Mateus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ser sensível. O que apresenta ser uma ovelha sem pastor? Alguém desorientado. Alguém que não tem um caminho definido, está sem proteção, está perdido. Uma ovelha sem pastor. Alguém que talvez está todo
enrustido de problemas. E não tem quem venha trazer um bálsamo que cura. Sabe, os pastores, eles tocavam as ovelhas. E a gente precisa ter pessoas que tocam na vida da gente. Pessoas que têm compaixão da gente. Você pode ser essa pessoa. Você conhece pessoas que estão com problemas, com dificuldades. Pastor é aquele que está mais próximo, que pode ajudar. E que conhece. Ovelhas se perdem com a maior facilidade. E às vezes a gente está perdido no meio de tanta gente. Marcos 1, verso 41. O texto fala: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Ele tinha saído da Galiléia e ido para a Judéia, e ali ele encontrou um leproso. E o leproso veio até ele, se inclinou, se ajoelhou e clamou pela misericórdia do Senhor. Né? Eu quero que a gente perceba que Jesus teve um sentimento profundo. Olha só, marca isso na sua Bíblia. Se você tem como marcar, marque isto. Um sentimento profundo. Compadecido, profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Hoje, para a gente entrar num hospital, às vezes a gente tem que entrar com máscara. A Renata que sabe que ela vive dentro de hospital, né? Às vezes, para ir para os quartos, tem que ir de máscara, de luvas. Uma, a gente não pode levar as bactérias daqui de fora lá para dentro. E outra que, às vezes, o ambiente que a gente está lá dentro pode ser um ambiente contagioso. Um leproso. Jesus profundamente compadecido. É isso que a gente precisa entender um pouco a respeito do que é ter compaixão pelas pessoas. Olhar para as pessoas com o coração compadecido. Mateus 14:14. Mateus 14:14. Fala: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aquela multidão tinha seguido Jesus. Sabiam que ele estava fazendo multiplicação de pães, sabiam que ele estava curando os enfermos, e elas foram atrás. E a hora que elas chegaram onde Jesus estava, Jesus ali, atendeu elas. E aqui fala que ele viu a grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mais um versículo, Lucas 7:13. Vai falar a respeito da viúva de Naim. O que estava acontecendo com a viúva de Naim? Olha lá. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Por que essa mulher estava chorando? Se você ler esse texto, você vai ver que ela estava enterrando o seu filho. Mas o título o que é? A viúva de Naim. A situação da mulher na cultura judaica, ela é delicada. Porque ela não tem uma posição e não tem uma voz. Ela precisa ter o cuidado de um esposo. No caso, ela era viúva. Mas ela tinha um filho. O que os filhos fazem? O que os filhos devem fazer? Cuidar dos pais. Principalmente quando os pais já estão idosos, quando os pais perdem alguma segurança. Os filhos precisam considerar isso. Princípio bíblico. Cuidar dos nossos pais, porque um dia eles cuidaram da gente.
E olha aqui, aquela viúva estava enterrando o seu filho. Você imagina como deveria estar o estado daquela mulher, Solange? Ela perdeu o marido e agora perdeu o seu filho. E Jesus simplesmente chega e vê aquele cortejo andando, e ele chega para ela e fala: não chores, não chores, não chores. Jesus, ele sentia o coração dela. Aonde ela estava? Ela estava sem chão nenhum, sem socorro nenhum, sem respaldo nenhum. Aonde ela ia parar? O que ia acontecer com ela? Onde estava a esperança dela? Sendo enterrada. O texto fala, você pode ler depois. Jesus para o cortejo, põe a mão ali no esquife, nas pessoas que estavam carregando o corpo, fazem ele parar e dá ordem para que a criança se levante. E aquela criança se levanta. Gente, você imagina como aquela mulher foi restaurada naquele momento? Como a presença de Deus deve ter envolvido ela de gratidão. O Senhor, Ele quer nos ensinar a ter compaixão, quer despertar em nós a compaixão que vem de Deus. Mas essa palavra compaixão, ela é complicada para a gente traduzir ela. E olha só, eu posso ser que eu vou falar a palavra errada aqui no hebraico, tá? Eu estava vendo que ela vem da palavra Hashem, que significa misericórdia. São duas raízes. Se não me engano é Hashem e Rechem. Hashem é misericórdia e Rechem é útero. Sabe por que compadecer-se é algo tão profundo? Porque vem das entranhas da gente. A mulher tem essa facilidade de se compadecer da outra pessoa. A mulher tem essa facilidade de se compadecer do seu filho. Não importa o tipo de filho que é, pode estar até lá na prisão. Mãe é mãe e vai atrás. Mãe corre atrás. Mãe tem esperança. Ele pode ser o pior, mas é mãe, é meu filho. A palavra compaixão, ela fala isso, de um sentimento que brota da gente, do nosso interior, das nossas entranhas, de uma forma tão profunda, que nos faz nos mover em direção a outra pessoa. Vamos lá. Ela nos leva a nos identificar com aquele que está sofrendo. Olha só como o profeta Eliseu se compadeceu. Segunda de Reis, capítulo 4, verso 34, até o verso 35. Fala assim, ele está falando a respeito da Sunamita. A Sunamita era uma mulher que vivia em Sunem, era rica, e ela não tinha filhos. E ela começou a dar um apoio para o profeta quando o profeta passava por ali. Ao ponto de não só dar alimento, mas também dar estadia. Ela construiu um quarto. E daí o profeta falou assim, olha, vamos fazer o bem para essa mulher. Ela tem feito bem para nós, vamos fazer o bem para ela. O que ela precisa? Ela falou, não preciso de nada. Não preciso de nada. Só que ela não tinha filhos. E alguém falou para o profeta, ela não tem filhos. E daí então, vamos orar. E Deus deu um filho para ela. Olha só, passou uns anos e aquela criança morreu. Ela foi até o profeta e ela chamou o profeta falando, meu filho está morrendo, está morto. Eu não pedi a Deus. E o profeta volta. E olha só o que acontece. Subiu o profeta, no verso 34, subiu a cama, deitou-se sobre o menino, pondo-se a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu.
Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amém. Amém, né? Glória a Deus. Você quer ser profeta? Então sobe em cima do morto. Põe a tua boca assim, com a boca do morto. Põe os teus olhos junto com a boca. Se Deus mandar, né? Se Deus mandar. Gente, a identificação nossa precisa ser a tal ponto de chegar nisto. Às vezes a gente está com pessoas do nosso lado que a gente sabe que está praticamente morta, mas a gente não dá atenção. A gente não olha para ela. A gente não se condoece. Se é esse o termo, condoece. A gente precisa ter essa postura para poder manifestar a vida de Deus. Algo tão profundo. Só Cristo podia dizer para aquele homem: queres ser curado? Essas palavras demonstram a profunda compaixão de Cristo. Ele saiu de onde ele estava. Ele foi até aquele tanque em Betesda. E foi diretamente naquele homem que estava 38 anos ali, esperando a cura. Nós falamos que tem pessoas aqui que querem um milagre. Talvez tem pessoas aqui que querem ser curado nessa noite. Jesus está aqui, queridos. Jesus pode fazer sim. Ele tem toda a autoridade sobre o mal. Toda a autoridade. Jesus tem autoridade sobre o pecado, e é o pecado que tem trazido enfermidade sobre a terra. Marcos capítulo 2, verso 10 a 12, fala assim, só que não vai estar aí no telão agora. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Só que naquele momento ele tinha falado: perdoados estão os teus pecados, antes de curar o paralítico. Mas tinha gente que não cria. Como ele pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar o pecado. Eu digo para você, Deus pode fazer isso agora. Deus pode perdoar o teu pecado hoje. E também te curar hoje. Se assim você crê. Porque o pecado traz enfermidades. Sonda o teu coração. Veja o que Deus fala ao teu coração e deixa Deus operar. Se não houvesse pecado no mundo, nós não teríamos enfermidades. Isaías 53 fala assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Olha só o que o profeta está falando. Nós o reputávamos, nós olhávamos para ele, achávamos que ele era aflito. Ele era ferido de Deus. Olha para si mesmo. Olha para si mesmo, não olha para os outros. Mas olha o que ele fez. Fala, ele levou sobre si as nossas, a sua enfermidade, as suas dores. Pedro também fala isso. 1 de Pedro 2,24 fala, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Ele sofreu para que eu e você tenhamos saúde, vida saudável. Ele curou toda sorte de enfermidade e ainda hoje ele não mudou. Ele pode operar em benefício daquele que procura de todo o seu coração. Eu sei que Deus pode fazer isso e Deus pode responder a sua oração nesta hora. Sabe, há um desejo no coração de Deus. E esse desejo é nos curar, é nos sarar, é perdoar os nossos pecados. E Ele nunca deixou de estender as mãos
para aqueles que procuraram. Vocês conhecem a história de Jairo, ou pelo menos já ouviram. Jairo tinha uma filha, e ela era doente, e ele foi até Jesus. Ele era do templo, um dos rabinos, e ele pediu para Jesus ir até a casa dele e curar a sua filha. Marcos 5:24 fala assim: Jesus foi com ele. Qual que é a tua luta? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é o teu problema? Qual que é a enfermidade que está te preocupando? Ela está aqui? Você carrega essa enfermidade? Ou é alguém que está enfermo? Coloca diante do Senhor. Peça para o Senhor. Senhor, vem comigo. Vamos lá. Cura essa pessoa. Mas você precisa ser instrumento de Deus. Jairo foi instrumento de Deus na vida daquela menina. Bartimeu, você também conhece a história de um cego que estava colocado à beira do caminho para pedir esmolas. E a palavra de Deus fala que Jesus ia passar por aquele lugar, e quando ele ouviu o tumulto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filha de Davi, que tenha misericórdia de mim. Até que Jesus chama ele, e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça para você nessa noite? Você já está pensando sobre isso? Qual é o problema? Qual é a sua luta? O que queres que Jesus faça por você nessa noite? Bartimeu se encontra em Marcos 10:51. Era tão simples, né? Um cego, clamando: tem misericórdia de mim. Mas Jesus chega e fala: que queres que eu te faça? Nós podemos orar assim. Nós podemos orar no geral. Mas Deus é um Deus de respostas objetivas. Se você pedir objetivamente, como Bartimeu fez, Bartimeu fala: que eu veja, que eu veja, que eu veja. Talvez aqui nessa noite não temos cegos, mas talvez tenha alguém que está com um problema muito sério, uma enfermidade séria. Talvez é um problema simples, mas seja objetivo. Seja objetivo ao Senhor. Os discípulos em meio à tempestade, dentro do barco estava Jesus dormindo, e aquele solavanco para todo lado, e o mestre dormindo. Marcos 4, 37 a 39 fala que Jesus se levantou e repreendeu, porque eles pediram: Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos quase morrendo? Por favor, tenha misericórdia de nós. E Jesus se levantou, deu ordem ao vento, deu ordem ao vento, deu ordem aos espíritos imundos, deu ordem às enfermidades, deu ordem aos problemas. Quando Jesus se levanta, meu querido, sai da frente. Marta e Maria, a gente conhece a história, estava longe de Jesus. 2 dias, praticamente. E ela mandaram avisar Jesus que o irmão dela estava doente. Ele ainda demorou 2 dias para chegar até onde elas estavam. Gente, Jesus atendeu ao pedido delas. Qual é o teu pedido? O que queres? Queres ser curado? Você quer ser curado? Cristo tem interesse de atender cada necessidade. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma bênção neste lugar, no meio da sua família, onde você estiver? Você quer ganhar almas para Cristo? Nós temos falado sobre isso. Você quer ser um instrumento de Deus para tocar a vida das pessoas, para falar do Evangelho? O que você quer? Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer vencer os vícios, talvez, que você tenha?
O que você quer? Você quer ser curado? Então nós devemos ir para Cristo. Eu quero estar terminando aqui. Vamos ficar de pé? Existem limites nas nossas vidas que às vezes nós não conseguimos ultrapassar. E às vezes são os limites que nos barram, que nos cerceiam. Qual é a sua necessidade? O que você quer diante de Deus nesta hora? Talvez você tenha um problema, um vício. Talvez o vício, sei lá o que é. Uma coisa simples. Às vezes tem gente que fuma. Não fuma no meio do povo, não fuma aqui, mas está habituado a fumar, guardado, escondido às vezes. Tá? É um vício. Tem gente que bebe. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? O que você quer? Coloca diante de Deus nessa hora. Eu não vou chamar aqui à frente. Não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu sei uma coisa, o Senhor está aqui. E Ele quer operar na sua vida nessa noite. Coloca diante de Deus. Seja objetivo. Ele se compadece como Ele se compadeceu daquela viúva, enterrando o seu filho. Jesus sabia e falou para ela, pare de chorar. Ele está falando, pare você de reclamar. Tome atitude. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para os outros. Olhe para você mesmo. Reconheça o seu estado. Eu não sei. Como ele falou assim, ele tem autoridade sobre todo o pecado na face da terra. E por ele ter autoridade, ele tem poder também para curar. Se há algum pecado, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Baixe sua cabeça, por favor. Baixe sua fronte. Feche seus olhos. Vamos orar? Tu és Deus soberano sobre toda a terra. Tu és, ó Senhor Deus, que conhece todas as coisas e nada te é oculto. Nada te é oculto. Nada te é oculto, Senhor Deus. Prova isto, Senhor Deus, que o Senhor viu a aflição e a angústia daquele homem naquele tanque em Betesda, Senhor. Um homem, Senhor Deus, que 38 anos estava ali perseverante, buscando sua cura. Ah, Deus, eu não sei, aqui tem pessoas que precisam de cura. Ah, Senhor, aqui tem pessoas que precisam de cura. Aqui tem pessoas, ó Senhor Deus, que estão clamando ao Senhor. Age, Senhor, nesta hora. Age, Senhor. Age como o Senhor agiu, Senhor Deus, naquele paralítico que foi descido, Senhor Deus, Pai, do telhado no meio do povo ali naquela sala. E o Senhor Jesus, vendo-o, o perdoou. Pai, perdoou os pecados que ele havia cometido. Deus, com um propósito, sim, Senhor Deus, para mostrar também, Senhor Deus, que o Senhor, além de perdoar pecados, o Senhor também é aquele que restaura a saúde, que cura o aleijado, que levanta o paralítico. Deus, em nome do Senhor Jesus, toda paralisia, Senhor, que existe nesse lugar, eu quero repreender agora. Pai, aqui existe um povo perdoado, um povo, Senhor Deus, que foi lavado no sangue do Cordeiro, e eu quero repreender esse espírito de paralisia, Senhor Deus. Sai, espírito de enfermidade, essa enfermidade espiritual que tem, Senhor Deus, feito um povo mórbido. Deus, traz vida, Senhor. Vida, assim como o Senhor determinou vida ao filho daquela viúva, Senhor. Pai, quando todos estavam enterrando, Pai, o Senhor fez parar o cotejo, e levantar aquela criança com vida.
Traz vida, Senhor Deus, vida no nosso meio. Vida, Senhor, eu profetizo vida, Senhor Deus. Vida espiritual, vida, Senhor Deus, em cada um aqui, Senhor Deus. A vida de Cristo Jesus. A vida que nos faz, Senhor Deus, Pai, transbordar da tua alegria, transbordar da tua palavra, transbordar, Senhor Deus, o teu Espírito. Usa, Senhor Deus, esse povo, Pai, para manifestar, Senhor Deus, a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, se há enfermos aqui, Senhor Deus. Eu clamo agora. Traz cura, Senhor. Traz cura. Traz cura, Deus. Traz cura. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Traz cura, Senhor. Restaura. Restaura, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É que eu oro. Amém, Senhor. Amém.